Olá, alunos! Uma boa noite para todos vocês. Essa videoaula a gente vai destinar para falar um pouquinho de literatura, né? O que nós vimos até agora? Vamos fazer uma retrospectiva, né, dos movimentos literários. No primeiro ano, vocês viram comigo a literatura a partir do ano de 1500, né? Aí nós vimos o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, chegamos ali no século XIX, vimos o romantismo com as 3 gerações do romantismo e vimos o realismo, naturalismo e parnasianismo, que é final do século XIX. Nós vamos entrar agora no século XX da literatura, né? Em especial, a gente vai ver o movimento literário modernismo. Tô para dizer para vocês que, assim, em provas, né, que vocês podem prestar fora da escola, as provas que caem em literatura, elas focam bastante na literatura do modernismo. Eu diria que o foco é o século XIX e o século XX, em especial. Antes da gente começar a falar especificamente do modernismo, vamos tentar reforçar os 2 movimentos literários anteriores que a gente viu. Se a gente for pegar o romantismo, né, e o realismo, se nós formos lembrar dos romances literários daquela época, né, os romances as histórias, né, os livros daquela época, a gente vai observar que eles retratam a sociedade, né, do meio urbano. Então, eles sempre tratavam das histórias de amor, por exemplo, né, entre as moças e os moços da sociedade brasileira, mas da sociedade de centro urbano. Então, por exemplo, se a gente for pegar ali os romances do realismo, eles retratavam a sociedade do Rio de Janeiro. Então, eles retratavam a aristocracia carioca. Então, você via um ambiente citadino, um ambiente da cidade. Então, até esse momento, né, até o final aí do século XIX, quase chegando no final, a gente tem uma literatura que ela valoriza os costumes e os hábitos da cidade. Quando, na verdade, o Brasil ele não é formado só pelas grandes capitais. Nós não temos apenas a capital do Rio de Janeiro, nós não temos apenas a capital do estado de São Paulo. O Brasil ele não é formado, né, de um ambiente só de cidade, de um ambiente citadino, onde você só tem grandes advogados, onde você só tem as grandes empresas. O Brasil é muito grande. O Brasil é formado também de uma parte rural, de um Nordeste regionalista. O Brasil ele tem uma cultura plural, né? Como o nosso país é muito grande, a diferença até de vocabulário existe. Então, se você pegar um paulista, ele tem um vocabulário, ele tem uma forma de se expressar. Não é só a diferença não é só de sotaque. Se você for interior afora, você percebe que o sotaque muda, né? Que é uma coisa que os nossos ouvidos percebem o sotaque. Mas se você analisar, o modo de falar, as palavras que usam, as frases, a forma de se expressar também muda. E a literatura, até o final do século XIX, estou falando mais da literatura brasileira agora, ela meio que anulava essa outra parte do país. É como se a gente não tivesse Nordeste, é como se a gente não tivesse o Amazonas, é como se a gente não tivesse o interior dos estados. Então, a literatura, ela retratava um ambiente da cidade. Com o modernismo, um pouco antes dele, teve um movimento literário que ele se chamava pré-modernismo. É curioso, porque eu estou chamando de movimento literário pré-modernismo, mas os próprios livros didáticos eles não chamam. Eles não consideravam o pré-modernismo como movimento literário. Eles consideravam como se fosse uma entre-safra da literatura. Alguma coisa entre o realismo e o modernismo, eles deram um nome ali de pré-modernismo, né? E esse pré-modernismo, ele já começou a trabalhar o regionalismo. Ele já começou a trabalhar o homem do campo, a questão rural. E no pré-modernismo também, eles começam a dar um salto
de mostrar uma realidade mais brasileira mesmo, uma realidade política mais próxima. Até o final do século XIX, assim, até um pouco antes, a gente tem, assim, meio que tapando o sol com a peneira. Por exemplo, lembra em Machado de Assis, o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas que a gente viu? Eles tratavam muito da psicologia humana, assim, né? Dos defeitos e das mazelas do ser humano. Mas em relação à realidade da sociedade, questões como corrupção, né? Questões como relacionadas a questões políticas, entre outras coisas, já era assim uma coisa mais velada. A partir do pré-modernismo que eles começam a mostrar o Brasil literalmente como ele é. E mostrar um Brasil que a literatura escondia antes, né? Se você lesse até o realismo ali, mostrava um Brasil da cidade grande. Mas o Brasil não é só isso. Como eu disse para vocês, você não pode cancelar, né, uma outra parcela do Brasil que é tão rica culturalmente, né? Se a gente pegar o norte do país, o nordeste do país, principalmente o norte, a gente tem ali um vocabulário com uma herança indígena muito grande, uma cultura de herança indígena muito grande, a gente tem uma herança negra muito grande, e até então, a única coisa que eles mostravam na literatura era a herança europeia, que a gente não pode dizer também que não tenha, né? Por mais que nós saibamos que o Brasil ele tem uma maioria de população negra, mas em relação à cultura, não dá para dizer que a cultura europeia ela fica num plano inferior. Afinal, nós fomos colonizados por europeus, nós ficamos sob o domínio português até o século XIX. Lembra que a nossa república ela é de 1889, né? É quase século XX aí. Então, a nossa herança europeia ela é muito grande. Eu acredito que em relação à cultura, né, aos hábitos que nós herdamos, realmente nossos hábitos são mais europeus. Mas a gente não pode cancelar toda a nossa herança indígena, toda a nossa herança negra, né? Que é mais representada talvez em outros estados do país, né? E não necessariamente nas grandes cidades aí, como São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então, eu tô com essa conversa aí com vocês para a gente entender qual que é a proposta do modernismo. Outros movimentos literários já tentaram isso, mas quem sedimentou, quem bateu o pé no chão, quem bateu a mão na mesa, quem deu aquele soco na mesa e falou, ó, agora a gente vai mostrar o Brasil como ele é mesmo, agora a gente vai mostrar a cultura do Brasil, isso daí veio no modernismo. Então, se a gente for analisar, a principal proposta do modernismo é a ruptura com tudo que já foi mostrado antes. Então, a partir do modernismo, que a gente vai ver como é o Brasil lá no Nordeste, como é que é o Brasil, né, de herança indígena, como é que são esses falares, que são diferentes dos falares da cidade. Então, o modernismo, ele vem para romper, né? Então, ele vem para fazer uma ruptura com o que veio antes dele e para mostrar um Brasil, né, como ele realmente é, para mostrar uma parte que a literatura cancelava até então, certo? Então vamos lá aqui para só uma definição, né? Que o modernismo, o movimento moderno, ele foi um movimento artístico e cultural que surgiu no começo do século XX, né? Então aqui ele foi marcado por muitas transformações e essas transformações elas vinham com a necessidade de mudar, com a necessidade de romper, como eu expliquei para vocês, certo? Vocês vão ficar com uma videoaula e depois vocês podem ler, né, até com mais cuidado, essa parte aí, né, que está escrita, que eu procurei colocar um resuminho para vocês aí, depois vocês podem olhar com mais atenção. Agora aqui, o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil, ele foi concretizado, a gente pode dizer que o grande start aí foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela foi conhecida como Semana de 22. O que foi essa parada aí? Então, os artistas daquela época,
eles se reuniram, né? Foi aí em São Paulo, eles se reuniram lá no Teatro Municipal e lá eles foram, na verdade, para apresentar as suas propostas. Nós, para que viemos? Viemos para isso, para isso e para isso. Então, vocês tiveram lá, por exemplo, autores como Manuel Bandeira, Oswald de Andrade. Você teve ali, né, na arte também, teve Clarissa do Amaral. Você teve vários ali artistas que se reuniram nessa semana aí, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, para falar, ó, de agora em diante a arte vai seguir esse rumo, né? Então, nesse sentido, a gente tem o modernismo com essa proposta, certo? De trazer mudança, de trazer vanguarda. Essas influências vieram das correntes de vanguarda ou as vanguardas europeias, porque essa transição para o modernismo, ela não foi uma questão só brasileira, né? Você teve aí nas demais literaturas, né, essa influência, essa necessidade de mudança. Então, em outros países, na Europa, né, em países como a França, a Inglaterra, a Alemanha, você teve essa necessidade de mudança. Mas lá, a mudança foi de acordo com os parâmetros de cada cultura. A cultura brasileira, ela trouxe no modernismo, né, ela trouxe uma necessidade diferente. Então, a gente pode dizer que o modernismo, ele aconteceu também em outros países, sobretudo os países europeus, e só que no Brasil, né, essa mudança veio com uma roupagem diferente do que foi na Europa, por exemplo. Cada país trouxe para a literatura a mudança da qual precisava, certo? Assim como o romantismo, lembra que o romantismo tinha primeira geração, segunda geração, terceira geração? No modernismo também a gente vai chamar de fase ou geração, mas é mais conhecida como fase. O modernismo, ele teve 3 fases também. Vamos falar um pouco aqui da primeira fase, que foi logo ali o início, né? Logo ali o pontapé da semana de 22. Essa primeira fase do modernismo, ela tinha como proposta romper com o tradicionalismo dos modelos anteriores. Então, essa primeira fase, né, a gente pode dizer assim, que todo começo é desequilibrado, né? Quando você quer mudar radicalmente, né, assim que você quer mudar, essa mudança vem mais brusca, ela vem com uma força muito grande. Então, essa primeira fase do modernismo, ela meteu o pé na porta na mudança. E a principal proposta era realmente romper com o passado. Então, você tem uma primeira fase no modernismo que ele vai trazer toda a linguagem que a literatura ainda não havia mostrado. Se você observar, tem um livro, né, de Mário de Andrade que se chama Macunaíma. Caramba, a primeira vez que você lê parece até chato, assim, porque a gente não consegue compreender tamanho, o linguajar indígena que ele traz, né? Ele traz ali toda a cultura indígena que você puder imaginar, né? A personagem principal desse livro, é engraçado que ele mistura, depois eu até explico para vocês onde é que esse livro queria chegar, isso na minha humilde opinião, né? Então, assim, ele traz como personagem principal um índio, que era chamado Macunaíma, o nome do livro, né, é o nome da personagem principal, e esse Macunaíma, ele sai aí em busca de uma pedra preciosa. Então, o livro ele retrata as andanças do Macunaíma, né, em busca aí da pedra preciosa que ele tinha que encontrar aí, né. Então, nessa andança do Macunaíma, porque ele era índio, né? Ele era índio, mas ele era negro também. Então, mostra toda a andança dele pela floresta, mostra toda a cultura indígena, mostra todo o linguajar, todo o vocabulário indígena. E a intenção do livro Macunaíma é, através da personagem que também se chamava Macunaíma, mostrar que o Brasil é pluricultural, ou seja, que o Brasil ele tem uma pluralidade cultural, porque esse Macunaíma, ele trazia com ele a cultura indígena, mas ele trazia com ele a cultura negra e ele trazia com ele também a cultura europeia. Numa dessas andanças aí, ele cai na cidade grande. Quando ele cai na cidade grande, ele assume a aparência
de um europeu. É muito doido isso. Então, qual a intenção do Mário de Andrade quando fez esse livro? Em primeiro lugar, foram anos e anos de pesquisa mesmo, né? É um livro assim, se a gente puder falar, cite um livro que consegue traduzir a cultura brasileira. Você tem Macunaíma. A intenção dele é, como esse livro, mostrar que o Brasil não é uma coisa só. Porque essa personagem, ela consegue assumir a personalidade do brasileiro. Ele consegue assumir o brasileiro tanto em características físicas, né? Que é aquele Macunaíma que pode ser europeu, é aquele Macunaíma que também é indígena, e aquele Macunaíma que é negro. E tanto nessas características físicas, porque ele vai mudando, e também na cultura. O Macunaíma, ele traz tudo que o brasileiro tem. Tanto que ele é chamado de anti-herói. Esse Macunaíma, ele é aquele que tem jeitinho brasileiro. O Macunaíma, ele é aquele ali que ele traz aquela malemolência que só o brasileiro tem. Então, a primeira fase do modernismo, ela trouxe como principal intenção essa, mostrar para o brasileiro que o Brasil não é só aquilo que ele enxerga, que o Brasil é muito mais. A segunda fase, ela foi chamada de fase de consolidação. Aí, por que consolidação? Porque aí, nessa segunda fase, são retratados os problemas sociais brasileiros. Por exemplo, o problema social do Nordeste, questão da pobreza, né? A questão do trabalho subhumano, aquele trabalho praticamente escravo, né? A seca do Nordeste, toda a desgraça que ela traz com ela. Então, eles trazem questionamentos sobre o sentido da existência humana, né? E os sentimentos humanos, eles são retratados a partir das angústias sociais. Então, assim, eles retratam o sentimento humano a partir da desgraça social, a partir da pobreza, a partir da fome, entre outras coisas. É uma característica das três fases modernistas essa retratação do sentido da existência. O que é o sentido da existência? Né? Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Né? Aquela questão de você pensar na existência humana. A primeira fase também falava de cotidiano, sabe? Do dia a dia, mas eu acredito ainda que a primeira fase, ela vem para romper, ela vem para dizer que você não precisa de muita pompa e circunstância para ser literatura. Tudo que é bem feito é literatura, independente do que for. Então, a primeira fase, você vai ter essa enxurrada de cultura, e a segunda fase, você já tem mais que um pé no chão, assim, para retratar dos problemas sociais, sobretudo dos problemas sociais das regiões do Nordeste, das regiões de seca, né? Mas sempre com uma reflexão sobre a existência humana. A terceira fase, ela foi conhecida como geração de 45, de 1945, e ela é chamada a última fase do modernismo, né? Alguns chamam de pós-modernismo, mas na maioria dos livros didáticos você vai ver como última fase do modernismo. E aí, o que você vai ter? Não é que você vai ter uma ruptura, mas você vê, anos já se passaram, aí 45 anos já se passaram desde o início, né, daquela proposta já do início do século, e você tem meio que a poeira assentando. Não tem mais aquela necessidade de jogar na cara das pessoas, né, de uma forma tão incisiva, que a literatura brasileira ela vai ter que tratar só de cultura, que ela vai ter que mostrar um Brasil, que ela vai ter. A gente ainda tem isso, mas você tem uma coisa mais estabilizada, né? E essa última fase, você ainda vai ter ali, claro, a cultura brasileira mostrada, mas você tem uma última fase voltada mais para a exploração da psicologia humana, né? Então, a questão, acho que do existencialismo humano, acho que ela vem com um pouco mais de ênfase do que as demais propostas do modernismo brasileiro. Você tem ali a psicologia humana um pouco mais apurada, com reflexões um pouco mais, acho que mais profundas em relação a isso, certo? Então, aqui, vamos falar dos principais autores da primeira fase. Nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Mário de Andrade, como eu disse para vocês, é o autor do Macunaíma,
né? Nós temos aí até a biblioteca Mário de Andrade até hoje, e essa biblioteca era a casa dele, literalmente, né? Essa biblioteca são os livros dele mesmo. Para fazer o Macunaíma foram anos de pesquisa. Acho que o maior pesquisador da cultura brasileira, a gente não, sem sombra de dúvida, a gente pode dizer que foi Mário de Andrade. Oswald de Andrade ele vai trazer para a obra a questão da modernidade, o modernismo em relação à modernidade, por conta das instituições ali, né, das fábricas, entre outras coisas. A gente vê que as montadoras, né, começam a serem instituídas, assim, a gente já começa a ter carro andando na rua, tudo, né? Aqui no Brasil demorou um pouquinho, mas o primeiro Ford, ele é de 1926, então a gente vê o progresso. Então a gente pode dizer que Oswald de Andrade, ele tem mais a ver com essa questão do progresso mesmo. Manuel Bandeira é uma coisa meio particular, assim, sabe? Porque ele fala do cotidiano. O Manuel Bandeira ele vem para falar de coisas simples. Por quê? Porque até antes aí do modernismo, a literatura ela mostrava tudo com muito requinte, com muito detalhe, com muita propriedade. Tudo tinha que ser muito exuberante. E Manuel Bandeira, parte da obra dele, vem para dizer que as coisas do cotidiano também podem ser literatura. Eu não preciso de um tema exuberante, eu não preciso de uma tragédia grega para ser literatura. Eu posso falar do cotidiano, de coisas simples, e também ser literatura. Então, Manuel Bandeira veio com essa proposta. A parte da literatura dele é em relação a essa questão aí, né, do cotidiano, de fazer do simples um poema, de fazer do simples a literatura. A outra parte da literatura dele é uma literatura autobiográfica, né? Manuel Bandeira, eu já devo ter comentado em sala com vocês, como eu gosto muito dele, às vezes a gente acaba falando sempre de autores, assim, que a gente gosta, independente de estar dentro da matéria ou não, né? Mas Manuel Bandeira, eu acho que eu já comentei sim com vocês, ele era doente, lembra? Eu acho que eu disse que ele tinha tuberculose, né? E ele é aquele cara que sempre estava esperando para morrer. A morte, para ele, é uma coisa com a qual ele convivia. Ele sempre acordava e falava, será que é hoje que eu vou morrer? Porque ele tinha tuberculose severa, ele passava por dificuldades muito grandes, assim, por conta dessa doença, né? Ele tinha muitas limitações. Acho que é por isso que ele entrou tão fundo na literatura. E como a gente vê uma coisa, mas a vida faz outra, né? Ele praticamente enterrou a família inteira, foi quase o último a morrer, né? Então, a outra parte da literatura é uma literatura autobiográfica. Ele faz poemas meio que assim, né? Retratando essa experiência dele de vida, né? Temos também Alcântara Machado, que também vai tratar dessas propostas de modernismo mesmo, né? Uma proposta mais moderna, de trazer um pouco de modernidade, né? De tecnologia para essa questão da escrita mesmo. Agora a gente vai ver os principais autores de segunda fase. Temos Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que aí é um ícone, né? É um cara que é falado até hoje, né? E ele fala muito da questão da existência humana, fala um pouco dos problemas sociais também, não tão regionalistas, ele não é regionalista, mas ele fala dessa questão da diferença de classes sociais, o quanto algumas, né, alguns ramos da sociedade são marginalizados, e fala mais da existência humana. Acho que Carlos Drummond de Andrade, se a gente pudesse resumir, o resumo do resumo do resumo, é a relação dele com o mundo e do mundo com ele, assim, do ser humano em relação ao mundo e do mundo em relação ao ser humano. Cecília Meirelles já é um caso à parte, é quase que assim um parênteses dentro do modernismo. Por quê? A Cecília Meirelles, ela vai tratar do sentimento humano. Mas sabe, quando o modernismo veio para romper com tudo que era antigo, ele rompe também com aquela coisa certinha do verso. Então, você vai ter uma liberdade, mas pode fazer verso curto, verso longo, verso pequeno, pode fazer um poema de uma estrofe só. E Cecília Meirelles, ela rompe com isso, é engraçado, é uma ruptura dentro do romantismo, dentro do modernismo. Cecília Meirelles, ela já vai fazer uma poesia
aos moldes do simbolismo francês. Olha que doido esse. Ela vai fazer geralmente soneto com 8 sílabas poéticas, vai usar muito essa métrica, vai usar poemas longos, como os franceses também usavam, e com uma métrica e uma sonoridade muito grande nos poemas. Cecília Meirelles, eu posso dizer com certeza para vocês que ela é o estranho no ninho dentro do modernismo, porque ela quebra com essa proposta de modernidade. Ela fala muito de sentimentos como o amor, ela fala muito da relação da vida, de como a vida é breve, de como as coisas boas acabam logo, né? Então, Cecília Meirelles, ela abre um parênteses dentro dessa proposta, né, do modernismo. Temos aqui Vinícius de Moraes, que também fala dessas questões do existencialismo, né, do amor. Jorge Amado, que já vai falar ali do ramo, né, da Bahia dele ali. Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, também jogando ali no regionalismo, né, sobretudo aí a questão do Nordeste. Graciliano Ramos é o autor de Vidas Secas, que retrata ali a pobreza, a miséria, né, a questão dos opressores, né, opressores e oprimidos. Então, acho que Graciliano Ramos, nessa questão aí de tratar da seca do Nordeste, ele foi o pai de todos aí, certo? Terceira fase do modernismo, Guimarães Rosa, que vai tratar da questão vocabular mesmo. Ele trata ali de Minas Gerais, do norte de Minas, mais a questão mais ali a parte do Vale de Jequitinhonha, vai trazer ali aquela questão de quem, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai tratar dos grandes coronéis ali, que oprimem a população, mas, sobretudo, vai tratar da questão do linguajar mesmo, a questão da fala, o quanto ele vai tratar o quanto a cultura daquele lugar é representada pela fala, né? Tem coisa que só se fala lá, né? Então Guimarães Rosa ele traz essa questão aí do regionalismo pela questão, né, do linguajar, pela questão da linguagem, mas também trata dessa questão aí né, da opressão dos mais fortes em relação aos mais fracos. Guimarães Rosa ainda continua caindo no Enem, tá? Nos últimos Enems, assim, no que diz respeito à literatura, já teve acho que umas 2, 3 provas do Enem que eles abordam a mesma questão em Guimarães Rosa. João Cabral de Melo Neto, que é o meu preferido, assim, em literatura, mas disparadamente. Se alguém perguntar para mim, professor, o que a senhora mais gosta de ler, o que a senhora mais gosta de analisar, João Cabral de Melo Neto, que ele vai tratar dessa questão do trabalho infantil, vai tratar dessa questão, ele era pernambucano, né? Vai tratar dessa questão da opressão mesmo, mas de uma maneira fantástica. Ele tem um modo de escrever fantástico. Trata dessa situação de trabalho escravo, de trabalho infantil, a questão do quanto os mais fortes oprimem os mais fracos, entre outras coisas. Ariano Suassuna, fantástico também, né? Trata também dessa questão do regionalismo, né? Lígia Fagundes Telles e sobretudo Lígia e Mário Quintana já trata dessa questão do existencialismo, da questão da poesia no seu caráter mais humano, certo? Então, aqui, palavras de ordem em cada fase. Então, se a gente for resumir, fazer o resumo do resumo da primeira fase, quais são as palavras de ordem? Renovação na linguagem, resgate cultural, né, na origem, na essência, e valorização da identidade do povo. Então, se a gente pudesse resumir a primeira fase, a gente resumiria nisso daí. Renovação da linguagem, resgate cultural, valorização da identidade do povo brasileiro. Palavras de ordem na segunda fase. Tomada da consciência da realidade social, regionalismo, existência humana, sentimento humano. A gente tem uma mescla, né, de tomar consciência sobre os problemas sociais, sobretudo das regiões do Nordeste, das regiões interioranas, né, de Minas, por exemplo, lá, Minas, norte de Minas para o Nordeste, né, e a existência humana, o sentimento humano. Essas são as palavras de ordem. A segunda fase se divide nisso. A consciência da realidade social, da dura realidade social de algumas regiões do país, e o sentimento humano a partir da existência humana. Palavras de ordem ainda terceira fase.
retorno à forma poética. A gente tem uma preocupação com a métrica e com a rima, que era uma coisa que o modernismo veio romper. Só que na terceira fase, você já tem alguns autores que se preocupam com a métrica, com a rima nos poemas. Retorno ao passado, com influências do parnasianismo e do simbolismo na poesia. Olha só como a gente não pode dizer o que é certo e o que é errado na poesia, né? Eu acho que essa terceira fase, ela vem dizer, se é bom, eu não preciso romper completamente, né? Você vê que a primeira fase veio para romper com tudo, na terceira eles trazem algumas influências de volta. Ué, se é bom, eu posso colocar na poesia, qual o problema? Então, eles vão falar de um regionalismo, mas de uma maneira mais universal, a temática social e humana, que é aí uma característica das três fases do modernismo. Certo? Certo, né? Agora vamos aqui com uma mensagem. Todo dia é dia de renovar o nosso destino, né? Não precisa esperar o modernismo, não precisa esperar nada. Todo dia é dia de renovar o nosso destino. Se vocês se lembram daquela entrevista do Leandro Carnal, que ele fala sobre a transformação, a gente transforma todo dia. Então, se a gente se transforma todo dia é dia de renovar o nosso destino. Não dá para dizer hoje, né, o que vai acontecer daqui 10 anos. Ah, o meu destino é esse. Seu destino não é esse. Seu destino é o que você quiser. Então, todo dia é um dia para você poder renovar esse destino. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu fico lá no grupo à espera de todas as dúvidas, tá certo? Uma dica que eu dou é que vocês possam, na verdade, ficar com o link dessa videoaula para assistir outras vezes, para observar o resumo teórico que tem nessa videoaula, para conseguir aprender direitinho a matéria, tá certo? Até mais então, obrigada pela atenção de vocês.